Questão de mecânica. A energia mecânica gerada ou necessária para movimentar um veículo é gerada pelo... E aqui os alunos erram essa questão muito frequentemente. É muito comum dos alunos errarem. Por quê? Porque quando fala em energia, a primeira coisa que vem na cabeça é energia elétrica. E não é só energia elétrica que existe energia mecânica também. Essa energia mecânica, guarde bem isso para você não confundir mais, hein? Também pode ser chamada de força, né? Desculpa, de força motriz. Força motriz ou energia, vou apagar isso aqui, tá? Ou energia mecânica são a mesma coisa. E quem gera isso, quem gera essa força para o veículo ser movimentado, é o motor. Porém, quem confundiu isso aqui com energia elétrica, acabou marcando ou alternador ou bateria, né? Se fosse energia elétrica, a resposta seria alternador, não é bateria, porque a bateria não gera energia elétrica, a bateria armazena energia elétrica, ok? Então tá aí uma mini aula para você também sobre isso, hein? Questão sobre meio ambiente. É um gás incolor, sem cheiro e sem gosto. Olha que interessante. Se ele não tem cor, igual a fumaça tem cor, você consegue ver ela. Não é o caso. Esse gás aqui não tem cor. Você não consegue perceber visualmente. Ele não tem cheiro. E também não tem gosto. Você não sente ele na língua, no seu paladar. Ele é um gás totalmente imperceptível. Você não percebe que está tendo contato com esse gás. Ele é resultante da queima incompleta de combustível. É um gás altamente perigoso, tóxico e leva à morte em poucos minutos, tá? Então vamos lá. Só para a gente entender isso aqui dentro de um contexto, um veículo, quando queima combustível, ele normalmente emite CO2. Esse C aqui é de carbono, esse O é de oxigênio. E esse 2 aqui significa que tem duas partes de oxigênio para uma parte de carbono. Esse duas partes de carbono dá o nome desse gás aqui de dióxido. Dióxido de carbono, ou conhecido popularmente como gás carbônico. Só que quando a queima acontece de forma incompleta, o veículo emite esse gás aqui, ó, o CO. Ele não tem o 2. O que aconteceu aqui? Onde tinham duas partes de oxigênio para uma de carbono, agora só tem uma de oxigênio para uma de carbono. Então, ao invés de 2, vai chamar mono. Mono é de 1. Monóxido. Monóxido de carbono. Veja, tem menos oxigênio do que essa mistura aqui de cima. A de cima também é poluente, mas muito menos perigosa do que essa de baixo aqui. Menos oxigênio provoca asfixia. Leva à morte. Então, um gás extremamente perigoso. Veja, ele é imperceptível. De onde mais que vem isso? Isso vem da queima de qualquer tipo de combustível. Carvão, gás, inclusive o gás de cozinha que tem na sua casa. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Se a queima está acontecendo de forma incompleta, baixa quantidade de oxigênio no resultado da queima desse gás, isso pode levar à morte quem está ali dentro. Por isso que e cozinha é um lugar perigoso. No ambiente fechado, confinado, é a mesma coisa do veículo. Então não pode. Já vi caso de um casal, o veículo deu defeito, aí passou um caminhão baú vazio, vou levar esse veículo para vocês. Colocaram o veículo ali dentro do baú, e como não tinha lugar lá na cabine do caminhão, porque já estava o motorista e ajudante, esse casal entrou dentro do carro, o carro deles mesmo, o motorista fechou o baú. Como começou a esquentar muito lá dentro, qual foi a ideia deles? Vamos ligar o carro para o ar-condicionado funcionar. Só que ali esse veículo estava produzindo CO, monóxido de carbono. E como era um ambiente confinado, fechado, não tinha como ventilar, o casal veio a óbito. Só na hora que o motorista do caminhão parou, o caminhão que foi ver o tamanho do problema. Então, quando a queima acontece de forma incompleta, menos combustível nesse resultado da queima é chamado de monóxido. Olha, o di vem de 2. O mono é de 1, monóxido, é o CO, não tem o 2, é menos oxigênio e gás perigoso. Essa aqui é a resposta, tá? Primeiros socorros. Vítima apresenta quadro de parada respiratória. Parou de respirar.
O que fazer nesse caso? Colocar a vítima em pé e realizar expiração e inspiração. Tudo errado aqui, né? Essa aqui é aquela absurda que a gente acha, já chega eliminando ela. Você não vai botar a vítima em pé. Letra B, elevação e compressão com a vítima consciente. Elevação e compressão de quê? Nem explicou, ficou uma alternativa vaga, ficou sem sentido, não é? Já eliminei. Deitar a vítima, bacana, sabe? Não está respirando, está com dificuldade de respirar, a melhor posição para ela é deitada. Então aqui eu vou botar um ok. Desobstruir as suas vias aéreas, quer dizer, retirar qualquer coisa que esteja dentro da boca ou da garganta, que esteja atrapalhando ela respirar. Vou colocar um ok aqui também. E com os devidos cuidados, manter o seu pescoço estendido. Esse seu aqui, quer dizer, o da vítima, né? Não o seu que está socorrendo. O pescoço estendido, esticado. Sim, quando você estica o pescoço, você descola a língua da glote da vítima, abrindo passagem de ar. Porém, aqui, ó, com os devidos cuidados, tá? Porque no que você movimenta aqui, você está movimentando a região mais delicada da coluna dessa pessoa, que é a região do pescoço, da região cervical. Então, com os devidos cuidados, sim, pode fazer isso aqui também. Então, nessa C aqui, me deu 3 situações, todas 3 eu dei ok aqui. Vou deixar ela aqui marcadinha como certo. Expiração e compressão. Expiração e compressão. Nem aonde? Do que? Tá vago. Parece que está incompleto, não é? Tá vago. Letra C mesmo a resposta. Inclusive é a maior zona, né? Onde a gente poderia estar usando aqui a técnica do elefantinho. Na dúvida, professor, eu usei a técnica do elefantinho. Fui na alternativa maior. E acertou usando o macete, né? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre normas de circulação. Nos trechos onde a sinalização permitir, como proceder para ultrapassar outro veículo com segurança? Sempre buzinar para o veículo a ser ultrapassado. Olha, dar 2 toques breves na buzina pedindo passagem, só aquele pim-pim educadamente, é até recomendável, caso o veículo que está na sua frente não tenha te visto, né? Mas esse sempre aqui, ó, é uma casca de banana. Vocês devem estranhar, né? Quem não estuda comigo deve estranhar. Que raio de casca de banana é essa? São os macetes que eu ensino no nosso curso, então só estudando com a gente para você saber, tá? Então, sempre é uma casca de banana, e aonde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Dá o toque na buzina, tudo bem, mas sempre? Até quando não precisar? Não. Letra B. Conservar a distância lateral de segurança do veículo a ser ultrapassado. Tudo bem, eu estou ultrapassando, eu devo manter uma distância lateral, não posso passar coladinho nesse veículo. Principalmente sendo esse veículo de porte menor que o meu. Eu vejo muito motorista ultrapassando motociclista e não chega totalmente para a contramão para fazer a ultrapassagem, não passa pertinho do motociclista pressionando ele no canto ali. Isso é errado, tá? Tem que manter a distância de segurança do veículo que está sendo ultrapassado. Então essa aqui, certinha, pode ser essa a resposta. Vamos ver as outras. Só ultrapassar se a faixa no sentido contrário estiver totalmente livre. Veja bem, a faixa no sentido contrário é a contramão, é por onde eu vou fazer a ultrapassagem, não é? Ela não tem que estar totalmente livre, não. Se você ler no Código de Trânsito Brasileiro, você vai ver que lá está escrito livre numa extensão suficiente para que você consiga fazer a manobra com segurança. Imagina se você está numa reta de 10 km, aí lá no finalzinho daquela reta vem um veículo de lá para cá. Vai demorar 1 minuto, 2 para aquele veículo chegar até você aqui. Perceba que a reta não está totalmente livre. Vem carro de lá para cá, você está vendo. Mas ele está tão longe que você percebe que dá para fazer a manobra com segurança. Por isso que não é certo dizer que a reta ali, a contramão, a faixa de sentido contrário, tem que estar totalmente livre. Não tem. Ela tem que estar livre numa distância que você consiga fazer a manobra. Sem contar que esse só aqui, ó, também é uma casca de banana. Então essa alternativa aqui está erradíssima. Letra D, mudar de faixa para fazer a manobra, né?
e retornar à faixa de origem, que é a sua mão de direção, imediatamente. Esse imediatamente também é uma casca de banana, tá? Também é uma casca de banana. Imediatamente também é. Tudo que te remeter àquela situação de pressa, de urgência, a gente acaba fazendo sem pensar, né? Porque a pressa é inimiga da perfeição, não é? Pois é. E acaba dando errado. Então não é imediatamente que você vai retornar à faixa de origem, não. Você vai olhar o retrovisor direito, ver se você já ganhou uma distância suficiente do veículo que você está ultrapassando, ligar a seta para a direita e voltar com segurança. Não é imediatamente, não. Tá? Aqui está fora, ficamos com a letra B de bola. Direção defensiva. Os riscos e perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão relacionados com o quê? Com os veículos, com os condutores, com as vias, com o ambiente e o comportamento das pessoas. Você acha que todos esses elementos, todos esses personagens aqui estão relacionados a riscos e perigos no trânsito? Veículo, condutor, via, ambiente, pessoas? Se você acha que sim, essa é a letra A. Ou seriam os lotes lindeiros ao longo das vias? Tem muita gente que não sabe o que é lote lindeiro. Lote lindeiro é qualquer área à margem da via pública, tá? Pode ser edificada ou não. Normalmente, quando é edificada, é porque já foi feita uma construção ali. Então, o pessoal a legislação costuma chamar de imóvel lindeiro. Mas área lindeira, lote lindeiro, imóvel lindeiro, é tudo que tem às margens da via. Pode ser um posto de combustíveis, pode ser um parque, pode ser uma escola, qualquer coisa que tenha à margem da via pública, você vai chamar ali de lote lindeiro, tá? É o que não é rua e nem calçada, é lote lindeiro, área lindeira. Riscos e perigos não estão relacionados a esses lotes lindeiros, absolutamente não. Isso aqui faz parte do trânsito. Não vejo uma maneira disso oferecer risco e perigo. As edificações nas áreas urbanas. Edificações são exatamente a mesma coisa que lotes lindeiros. No caso aqui, imóveis lindeiros, né? A sinalização das vias? Absolutamente não. A sinalização ela vem para o contrário, não é para oferecer risco e perigo, é para te alertar de riscos e perigos para que você não se depare com uma situação ali perigosa. Então também não. A letra A é a resposta, porque justamente são os veículos que estão ali no trânsito, porque através deles, por meio deles, a gente vai encontrar situações perigosas. Os outros condutores que cometem imprudências e negligências o tempo todo, não é? As próprias vias que muitas vezes têm falhas ali na sua engenharia. Perfeito? Então, letra A aqui é a resposta. E no caso dessa questão, daria para marcar a letra A também usando a técnica do elefantinho, né? Que é aquela maior. Ah, professor, fiquei na dúvida, preciso chutar. Então, chuta com técnica. E a técnica utilizada aqui é do elefantinho, que é aquela alternativa maior. Dá uma corrida de olho em todas. Qual que é a maior zona? A única que se destaca pelo tamanho. Vai nela, que é a do elefantinho. Ela tem aí 80% de sucesso na aplicação. Então, para chutar, é melhor chutar com estratégia. Direção defensiva. Entre as alternativas abaixo, uma não corresponde a automatismo correto. Assinale-a. Esse assinale-a quer dizer, marque que alternativa que é essa. Assinalar é marcar, beleza? E automatismos são gestos executados pelo condutor que de forma repetida acaba ficando automático. O dirigir é automático. Por isso que a gente tem que procurar dirigir sempre com técnicas corretas para desenvolver automatismos corretos. Porque tem muita gente que desenvolve automatismos incorretos. E ele, sem perceber, ele continua fazendo aquela coisa incorreta toda a vida e isso não é bom. Então aqui, ó, uma não corresponde a um automatismo correto. Qual que não é o automatismo correto? Vamos achar? Reflexos adquiridos pela prática de direção veicular. Sim, ok. Reflexos são as habilidades. Quanto mais você dirige, quanto mais você pratica, quanto mais você treina, melhor você fica. E isso vira automatismo. Aqui está certo, eu estou procurando qual que não é a certa. Posicionar as mãos corretamente ao mudar as marchas do câmbio. Sim, tem um jeito certo de pegar a alavanca. Tem muita gente, você vai passar por isso, quando você chegar nas aulas de direção. Tem muita gente que vai mudar a marcha, erra a marcha. E o problema não é que ele não sabe onde é que a marcha está. O problema é que ele põe a mão de forma incorreta na alavanca e isso acaba, em consequência, ou resultando numa mudança incorreta da marcha. Então, ele tem que posicionar as mãos corretamente.
Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem para ganhar tempo nas mudanças de marcha. Se você fizer isso aqui, tem vários problemas você dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem. Vários problemas. Primeiro, problema mecânico. Porque só o fato de você encostar no pedal ali, sem apertar ele, só encostou, já fricciona ali os discos lá do sistema de embreagem e já vai desgastando a embreagem aos poucos. Ao longo de alguns meses, você vai perceber que a sua embreagem foi gasta prematuramente. Aí você vai gastar uma grana aí para poder consertar isso. E por incrível que pareça, se você passar a prestar atenção, você vai ver que tem muito motorista que dirige com o pezinho apoiado no pedal da embreagem. Então esse é um problema mecânico. Segundo problema, o pé esquerdo, que é o pé da embreagem, tem que ficar bem calçado lá no assoalho do veículo, no fundo. Tem até um apoiador de pé ali do lado da embreagem. Já para você ver, todo carro tem um lugarzinho para você botar o pé ali. Que é para aquilo te dar firmeza no corpo. Observe que quando você está fazendo uma curva para um lado e para o outro, os ocupantes do veículo todos vão para o mesmo lado da curva, né? Para lá, para cá, mesmo lado oposto da curva, né? Que a força da física joga para um lado e para o outro. Mas o motorista não, o motorista permanece firme, porque o pé dele está bem calçado lá no assoalho, dando firmeza para o corpo. Então ele vai ter liberdade para trabalhar ali com as mãos, no volante, na marcha, e o pé direito no pedal do acelerador, porque o corpo está bem calçado. Então, tirar o pé do apoiador do pé ali e colocar no pedal da embreagem, você perde esse apoio. Então não é bom também. Se for num exame de direção, você vai perder ponto, porque o examinador observa isso. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem perde 2 pontos. E aí, você vai querer chegar perdendo ponto no seu exame? Também não, né? Então, ó, essa aqui é errada, é falsa. Eu estou procurando aquela que não é. Achei, letra C. Vamos só analisar a letra D. Ó. Ao parar o veículo, utilizar o freio antes de acionar a embreagem. Professor, se eu fizer isso, o carro vai morrer, não vai não? Não vai, porque na hora que você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Você pisa no freio e aí o carro começa a perder velocidade. Antes dele imobilizar totalmente, você aciona a embreagem. Tem até vídeo no nosso canal aqui mostrando isso na prática, tá? Então aqui está certinho. Parar o veículo, utilizar primeiro o freio, depois acionar o pedal da embreagem. Fizer o contrário, se pisar na embreagem primeiro, depois no freio, perde ponto em exame também, tá? Letra C aí é a resposta. Sinalização viária. Indica o significado exato da placa R20, que é essa placa aqui. O Detran quer o significado exato, hein? Proibido acionar buzina. Eu estou vendo aqui um desenho de algo que parece uma buzina, né? Não parece uma buzina de carro, não parece que as cornetas, né? Mas simbolizando uma buzina. Olha a letra B. Proibido buzinar. Ih, rapaz, e agora? Proibido acionar buzina e proibido buzinar. No sentido de contexto é a mesma coisa, mas o Detran quer o significado exato, exatamente do jeito que está lá no seu livrinho. E aí? Proibido sinalização sonora ou proibido acionar a buzina ou sinal sonoro? Na dúvida, usa as técnicas que a gente ensina no curso. Qual técnica que dá para aplicar aqui? A técnica do elefantinho, que é aquela alternativa maior. Qual que é a maior zona? Ah, essa aqui. Vou chutar nessa, então, usando a técnica do elefantinho. Porque eu achei que é tudo parecido. Vou na do elefantinho. Usou e acertou. Realmente, o significado dessa placa é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Sinalização viária. Indique o nome correto, o nome exato, né? Da placa A17. Essa daqui. Via com irregularidades, pista com ondulações, pista irregular ou saliência ou lombada. Qual é o significado dessa placa? Saliência ou lombada não é, tá? Já vou até eliminar. Saliência ou lombada seria uma placa igualzinha essa, só que em vez de ter 3 montinhos, teria um montinho só no meio, né? Seria mais ou menos assim, ó. Um montinho só no meio. Que é representando um quebra-mola, né? E aí viria dentro da placa assim, ó. Não torta do jeito que eu desenhei aqui, tá, gente? Mas viria assim. Aí seria saliência ou lombada, né? Nesse caso aqui, não. A resposta aqui é pista irregular. Pista irregular. É importante decorar o significado exato da placa e também entender a aplicação dela no trânsito. Porque o Detran tanto pode pedir a aplicação, como pode pedir o significado exato. E nesse caso aqui ela pediu o significado exato. E quando ela faz isso, o Detran coloca aqui alternativas parecidas para te confundir.
Letra C aí a resposta. Questãozinha sobre infrações e penalidades, ela diz o seguinte: dirigir com carteira nacional de habilitação, que é a definitiva, ou permissão para dirigir, que é a provisória, de categoria diferente da do veículo que está conduzindo. Veja bem, uma coisa é não ter habilitação, outra coisa é ter de categoria diferente do veículo que você está conduzindo. Tirou carteira de moto e foi pego dirigindo carro. Aí é complicado, né, meu irmão? Ou o contrário, tirou carteira de carro e foi pego dirigindo moto. Categoria diferente, não pode, tá? Então pegou você aqui dirigindo categoria diferente. Tem como punição, qual vai ser a punição que vai encaixar aqui nesse espaço? E a medida administrativa, hein? Qual medida administrativa vai encaixar aqui embaixo? Bora ver? Perceba que toda alternativa tem uma punição e tem uma medida administrativa. Todas elas têm punição, medida administrativa. Punição, medida administrativa. Certo? E aqui falando, multa grave, gravíssima, grave. E aí, é grave ou é gravíssima? Presta atenção no macete que eu vou te ensinar aqui. Tá vendo esse duas vezes, três vezes, tá vendo? E chama-se fator multiplicador ou fator agravante. Isso existe, tá? Isso existe. A multa ela pode sofrer um fator multiplicador, um fator agravante, que pode ser vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vários fatores multiplicadores. Mas uma coisa é fato, presta atenção nisso aqui, hein? Fator multiplicador só é possível quando a infração for gravíssima. Perceba que aqui a multa é grave. Com fator multiplicador, não bate. Aí ficou fácil. Você já sabe que aqui está errado. E com esse macete, você já elimina também a letra D. Multa grave com fator multiplicador, não pode. Já eliminei a letra D. Olha como é que o macete ajuda, hein? Só nesse macetinho você já eliminou duas. Bora lá agora, multa gravíssima 2 vezes. A letra C também falou multa gravíssima 2 vezes. Bom, então uma coisa eu já sei, é gravíssima 2 vezes. Porque tanto a B quanto a C, e eu sei que uma das duas tem que ser a resposta, né? Estão falando a mesma coisa, eu já sei que aqui vai encaixar isso, gravíssima 2 vezes. Só que aqui na frente, como medida administrativa, a letra B traz a remoção do veículo. Enquanto a letra C traz a retenção do veículo. Aí você, que sempre teve dificuldade para entender a diferença de remoção e retenção, presta atenção aqui. A remoção é o guincho. Põe no guincho e leva para o pátio. A retenção, não é nem aqui não, eu estou no lugar errado. A retenção, o veículo fica no local, até que o problema possa ser resolvido. Agora presta atenção nesse outro detalhe aqui que eu vou te ensinar, hein? Mais um macetaço. O guincho, que na verdade lá na prova vai falar remoção, tá? Ele acontece, presta atenção, hein? O guincho, ele acontece 90% das vezes quando o problema for estacionamento. Estacionamento. Aqui na questão está falando de alguma coisa de estacionamento? Não, está falando de dirigir com categoria diferente, tem nada a ver com estacionamento. Então, meu filho, a chance de não ser remoção é muito grande. Porque eu acabei de falar que 90% das vezes o guincho, a remoção vai acontecer quando o problema for estacionamento. Não é. A chance de não ser aqui já é muito grande. E os outros 10% das vezes que aconteceu o guincho, é quando o problema não puder não sanar, né, ou não resolver. Sanar é a mesma coisa que resolver, solucionar, tá? Quando o condutor não conseguir sanar a irregularidade. Qual que é a irregularidade aqui? Estava dirigindo um veículo que não tem categoria para dirigir ele. Tem carteira de moto, estava dirigindo carro. Vai tomar a multa, beleza? Já sei que é uma multa gravíssima vezes 2. Mas eu consigo resolver isso ali na hora, no local? Sim, eu arranjo uma pessoa habilitada para dirigir carro, né? Que possa dirigir carro, para retirar o veículo para mim. A mesma coisa acontece se você for pego dirigindo embriagado, tomar a multa, que é uma gravíssima vezes 10, arranja alguém são, habilitado para retirar o carro.
É assim que funciona. Então, toda vez que tiver como resolver o problema na hora ali, não há necessidade de dar guincho. Então, a remoção aqui está fora. Você já pode eliminar a letra B e ficar aí com a letra C. Categoria diferente é uma gravíssima vezes 2 e dá retenção do veículo. O veículo fica no local até que você resolva a situação. Resolveu? Está liberado. Questão sobre infrações e penalidades. O recolhimento do CRV, isso aqui significa Certificado de Registro do Veículo. Ele poderá ocorrer quando? Então a gente precisa atentar aqui a duas coisas. Primeiro, não confundir certificado de registro com CRLV, que é o certificado de registro e licenciamento. O que tem a letra L é de licenciamento. É um documento anual que é emitido para o seu veículo poder circular. Quando você está com IPVA, multas, tudo um dia pagos ali direitinho. Isso aqui é um documento. Isso aqui é outro. CRV é certificado de registro. CRLV é certificado de licenciamento. Hoje em dia, esses dois documentos compõem um só, que é o CRLV. É um documento só. Mas o Código de Trânsito Brasileiro ainda faz menção aos dois, CRV e CRLV. Então, cai nas provas do Detran desse jeito. O certificado de registro é aquele antigo recibo, aquele que a gente preenchia atrás quando a gente ia vender ou comprar um veículo, não é? E aqui está dizendo, ó, recolhimento. Quando é que vai recolher esse documento? São dois casos, basicamente, em que acontece o recolhimento do certificado de registro do veículo. Quando o policial estiver fiscalizando ali e suspeitar de inautenticidade ou adulteração. Vou até escrever isso aqui. Está escrito aqui, não? Ou não, aqui não tem, não. Não tem, então vou escrever. Inautenticidade. Professor, que palavra difícil, ó. Autenticidade vem de autêntico, de verdadeiro. Quando tem esse in antes, é que é não verdadeiro. Então, se o policial suspeitou que esse documento não é verdadeiro, não é autêntico, ele vai recolher para fazer uma perícia, ok? Ou então, quando ele suspeitar que o documento é verdadeiro, mas foi adulterado. Houve adulteração ou suspeita de inautenticidade, ele recolhe, tá? Nesses dois casos aí. E tem também esse outro caso aqui, ó, que é quando o veículo é alienado e não for transferida a propriedade em 30 dias junto ao órgão de trânsito. Veículo alienado é quando você pega dinheiro emprestado com a instituição financeira para poder comprar o veículo. A instituição financeira lança uma restrição no sistema de gravame do veículo. Tem um sistema que chama gravame. Isso aparece lá para o Detran. Só, esse veículo sofreu uma alienação e o proprietário precisa de fazer constar essa alienação no registro aí do veículo em no máximo 30 dias. Se isso não acontecer, se o camarada não fizer a alienação constar lá no sistema do Detran, no gravame, duas coisas podem acontecer com você. Primeiro, o seu documento pode ser recolhido. Inclusive, é a resposta aqui. E segundo, o licenciamento anual, esse que tem a letra L aqui, ó, não é emitido e você, consequentemente, não pode circular com o veículo. Quando você é pego circulando, você vai tomar ali uma multa gravíssima, seu veículo vai ser guinchado e o policial vai recolher o CRV, se você estiver portando ele, obviamente, por conta da não constatação, não constar essa alienação lá no sistema de gravame. Eu sei que quando começa a juntar esse monte de letrinhas em CRV, CRLV, mistura a cabeça. Então, volte à questão para você ouvir novamente com calma, entender que CRV é o registro, CRLV é o licenciamento. E o CRV, o registro, ele pode ser recolhido em dois casos, quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, ou no caso do veículo alienado que não for transferido a propriedade em 30 dias. Está aqui a resposta, letra D de dado.